Quero, em nome do Conselho Académico, dar-lhes as boas-vindas. Quero cumprimentar o Sr. Professor João Luís Cardoso e a Sra. Professora Fátima Reis, e quero cumprimentar todos os académicos e académicas presentes num dia chuvoso. Portanto, nestes dias têm direito à presença a dobrar. Vamos hoje, e quero saudar o nosso, o nosso orador, o senhor professor Dr. Tomás Schaffner, e também quero lembrar neste dia a memória da senhora Presidente Manuela Mendonça, que se fosse viva fazia 78 anos amanhã. Não nos esquecemos dela, porque, como eu costumo dizer, o esquecimento é pior que a morte. E enquanto nós formos vivos, não nos esqueceremos da professora, da sua obra, da pessoa que ela foi. E, portanto, ela está sempre presente no nosso pensamento. E o que nos move não é simplesmente o amor à academia, à história, seguir os ensinamentos do professor Veríssimo Serrão, Manuela Mendonça. Não é mais nada. Eu tenho 74 anos, não me move nem carreira, nem ambições pessoais. Move-me a honra de ser continuador de um sonho, de um projeto em nome da história. Começo por pedir ao senhor professor Marco Daniel Duarte que leia a última ata, por favor. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então à leitura da ata. Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de 2026, realizou-se na sede da Academia Portuguesa da História a quarta sessão ordinária do ano académico. Contou a reunião com 46 participantes, 17 no Palácio dos Lilazes e 29 de forma telemática. Presidiu a sessão o presidente interino da Academia, que, saudando o orador e agradecendo a deferência da presença, informou o auditório que, ao contrário do anunciado, a Academia tinha o gosto de receber presencialmente o professor Dr. David Gonçalves Cruz. Tomou de seguida a palavra o vice-secretário-geral para a leitura da ata da sessão anterior. Lida foi a ata posta à votação, sendo aprovada com 2 abstenções respeitantes a ausências de académicos na sessão anterior. Foi de seguida ao auditório informado das ausências dos académicos, cujas justificações vão anexadas à presente ata. Não havendo informações, prosseguiu a reunião com a parte científica, segundo o programa anunciado. Depois de agradecer os livros que o orador oferecera à Academia e da apresentação do seu percurso académico, tomou a palavra o professor Dr. David Gonçalves Cruz, académico correspondente espanhol, apresentando a sua primeira conferência na Academia. Intitulada La financiación del descubrimiento de América, nuevas aportaciones al conocimiento de la gestación del primer viaje de Cristóbal Colón, a intervenção tomou alicerce em diferentes fontes e assumiu como desidrato a articulação de documentos de caráter geral e de documentos de caráter local, a fim de aduzir conhecimento à temática abordada, ressaltando como a expedição colombiana foi claramente um projeto da monarquia espanhola que ultrapassou o protagonismo individual e se deveu a vários agentes históricos. Agradeceu o Presidente em exercício a comunicação apresentada e deu a palavra aos participantes na reunião para os esclarecimentos ou comentários que entendessem oportunos. Intervieram a este propósito os seguintes membros do auditório, que felicitaram o orador e o interpelaram com os pedidos de esclarecimento que a apresentação suscitou.
João Luís Cardoso, Vítor Melícias, Maria da Graça Ventura, Fernando Paulo Batista, Carlos Calado, Manuel Rosa e Manuel Cadafaz de Matos. Agradeceu de seguida ao orador, que igualmente satisfez as dúvidas levantadas. No período de debate, o académico professor Dr. Cadafaz de Matos lembrou a necessidade de fazer memória de Luís Henrique Dias Tavares, antigo académico de mérito, cujo centenário do nascimento decorre no presente ano de 2026. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente interino informou que na sessão do dia 11 de fevereiro intervirá, conforme programado, o professor Dr. Thomas Schattner, académico correspondente, com a conferência intitulada Templos Romanos em Portugal. A reunião, da qual ficou lavrada a presente ata, que vai assinada nos termos legais, terminou às 16 horas e 50 minutos. Obrigado, Sr. Professor, por mais esta pormenorizada ata, como é seu apanágio. Passo às justificações de falta. Justifica a não comparência o Dr. José Briços, Senhor por Presidente, motivos pessoais. precisamos. Professor Candeias da Silva, que está no Centro Clínico Champalimau e vai sofrer uma intervenção cirúrgica programada à mesma hora que a sessão. E com votos, todos com votos para o orador de uma excelente comunicação. Por fim, também justifica a senhora professora Maria Paula Marçal Lourenço, por motivos pessoais, pelo que não lhe será possível estar presente, e apresenta cumprimentos ao orador. Segue-se um período de informações. Começo pelos presentes aqui na sala. Alguém tem alguma informação que queira partilhar connosco? Senhor Presidente, Sim. Se o Senhor Presidente permite, queria lembrar que o ciclo de conferências tem lugar na Fundação da Cidade de Lisboa. Hoje será o orador, às 18 horas, o professor Dr. António Dias Farinha, sobre Lisboa Islâmica, mas o Sr. Dr. Cristão Tavares poderá, se calhar, acrescentar mais pormenores ou precisão. Bem visto. Obrigado, Sra. Professora. Concluindo o que disse, muito bem, iniciar-se um ciclo de conferências sobre Lisboa, Espanha e também Lisboa, Solana. E hoje, por fim deste ciclo, uma conferência do professor Luís Farinha, às 6 horas, para todos aqueles que eventualmente estejam interessados. Obrigado. O senhor professor. Apresentada por mim. A dizer que. Eu representarei a Academia nessa sessão de hoje. Muito obrigada, Sr. Obrigado. Vou dar a palavra pedida ao Sr. Professor Marco Daniel Duarte. Tem a palavra. Senhor Presidente, precisávamos de saber se a ata está aprovada. Peço desculpa. Muito obrigado. É a segunda vez que me distraído com outras coisas. É evidente que é elementar. Quem vota contra? Na sala, à distância. Quem vota contra? Está aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Professor Marco Daniel. Quero agora apresentar o nosso orador, que de 9 em 9 anos, quase 10, espero tê-lo aqui para fazer uma conferência, porque falou em 2017 e volta a falar em 2026. Eu pergunto, não se lembrou de vir aqui apresentar nenhuma comunicação no entretanto? Não, tinha propostas. Tinha propostas. Tinha, sim. Era aqui que eu sim, queria senhor. dizer, porque eu ouvi a sua conversa com o professor. Distância. Portanto, é sempre muito bem-vindo.
Mas a senhora secretária-geral é muito rigorosa e isenta na hierarquização dos pedidos. Ela não faz passar ninguém à frente uns dos outros, como acontece nos tribunais. Ela é rigorosa. Está a ser gravado, Ricardo. Sim, mas é verdade. É verdade. Eu sei de muitos casos. Não são os magistrados, logicamente. São os oficiais de justiça que fazem, tiram de baixo, tiram de cima e põem em baixo. Eu sei de muitos casos. É a segunda comunicação que propõe, certeza muito interessante, templos romanos em Portugal. E, portanto, quero dizer mais alguma coisa do candidato, que tem um vastíssimo currículo, com uma obra notável, e dizer que o Dr. Tomás Chatner obteve em Mogúcia a habilitação para a docência universitária pela Universidade de Gießen, sendo desde 2006 professor extraordinário da referida universidade. É autor de uma vasta bibliografia científica centrada na arqueologia clássica, dispersa por numerosas revistas internacionais de prestígio, o que lhe valeu a sua eleição como membro correspondente em 94 e depois membro ordinário em 99 do Instituto Arqueológico Alemão, sendo académico correspondente da Real Academia de la História de Madrid, 2013, e da Real Academia de Santa Isabel da Hungria, de Sevilha, 2014. Portanto, o senhor professor Dr. Tomás Chatner fala fluentemente português. Eu de alemão, lembro que também estudei alemão, mas o alemão é uma língua fascinante, mas com a falta de uso vamos perdendo muita coisa. Ainda me lembro da história do purezinho doce, der Süße Brei. Der Süße Brei. Es war einmal ein armes und fremdes Mädchen, das lebt mit seiner Mutter allein in dem Wald. Portanto, tenho assim flash de memória do alemão que eu acho extraordinário. E tenho um avô, o engenheiro Carlos Santos, fundador da Mercedes-Benz, que foi o primeiro engenheiro reconhecido na Alemanha, com bolsa de Estado português, tinha a República há poucos anos. Portanto, era um germanófilo, gostava de beber cerveja com laranjada, à maneira alemã. E era muito severo, muito severo. O senhor professor Tomás Chatner vai falar-nos e vai encantar-nos, com certeza, com os templos romanos em Portugal. O senhor professor tem a palavra, mas antes quero-lhe oferecer, não este cartão, não é um cartão de crédito, é o cartão de plástico novo. É a bondade. E é muito gosto. Vemos aqui, gosta de falar de pé, e nós vamos fazer à vontade. Muito obrigado, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui e receber este cartão, que de facto assemelha-se muito a um cartão bancário, mas vou ver se não confundo. É um prazer estar aqui e falar dos templos romanos em Portugal. Vamos para trás no tempo. Na época de Jesus Cristo, antes da época de Jesus Cristo, 300, 400. A política europeia está marcada por um facto que move a todo o mundo. É o conflito entre duas potências mundiais, que é Roma e Cartago. Trata-se de nem mais nem menos da supremacia sobre o Mediterrâneo. Esse conflito
plasma-se em três guerras que, mesmo com a terminologia de hoje, podemos chamar de guerras mundiais. Foram guerras em terra, foram guerras em mar e só falta o ar. No âmbito da Segunda Guerra Púnica, assim que se chamam, entra em jogo a Península Ibérica, que é quando um exército romano pisa pela primeira vez território hispânico. Os romanos ganham umas batalhas, mas ao princípio não sabem muito bem o que fazer com esses novos territórios que, se víssemos o mapa da Europa, a Península Ibérica, é gigantesco para eles, é um autêntico subcontinente europeu, e os romanos, aqueles primeiros decénios do século II antes de Cristo, não sabem muito bem o que fazer. Temos que ver que é a primeira vez que o exército romano sai da Itália e passa a lutar em terras fora da Itália. Portanto, havia uma certa falta de experiência e vai demorar mais ou menos 50 anos em que os romanos tentaram, com contratos e com negociações, apaziguar os indígenas mediante contratos que muitas vezes, claro, eram claramente desfavoráveis e eram opressivos para a população indígena. Após estes 50 anos, Roma, de facto, passa a uma política diferente, mais ou menos à volta de 160, 150 a.C., e entra numa guerra que podemos chamar, mesmo com a terminologia de hoje, brutal. Brutal contra os indígenas suprimidos, oprimidos, sublevam-se, e a figura de Viriato é de todos conhecida, é o maior líder, o maior general indígena que luta contra os romanos. Viriato morre em 139 a.C., assassinado por uns assassinos contratados pelo general romano que estava contra ele. 2 anos depois, é Décimo Junho Bruto que, aqui no ocidente da Península Ibérica, leva a cabo incursões. Ele tem a sua base em Lisboa, ou Lisipo, e leva a cabo incursões para o norte, conquistando aquilo que é hoje em dia Portugal. E podemos dizer que, a partir dessa época, praticamente este território que hoje é Portugal passa a ser dominado por Roma. Estamos nos anos 130 a.C. Os templos romanos que vamos ver agora são, ou iniciam-se, numa época bastante posterior, só depois de Jesus Cristo, só depois de Augusto, isto é, haverá 130, 140, 150 anos em que estão cá os romanos, mas não se inicia, todavia, com força, aquele processo que chamamos de romanização, no fim do qual todos os habitantes desta região serão e sentir-se-ão romanos. Esse processo de romanização costuma-se, digamos, dividir em 3 fases: impacto, difusão e emulatio, isso é, imitação. O impacto é aquele primeiro impacto quando os exércitos romanos conquistam esta terra e implantam o seu poder. Poder, para os romanos, era unicamente definido de forma militar. Não era poder econômico, não era poder militar, não era poder cultural, religioso, era unicamente militar. É pôr o pé em cima daquela terra e oprimir, não se pode dizer de outra maneira, os indígenas. Este primeiro processo de impacto são aqueles anos todos, do 130, como nós falámos, mais ou menos, até a época de Jesus Cristo, a volta do ano zero. Durante esse período, praticamente Roma não aparece fisicamente. Eu sou arqueólogo, portanto, há muito poucos vestígios romanos que se encontram nas escavações.
A partir da época de Augusto, Jesus Cristo, entra uma nova fase, que é a fase da difusão. Elementos culturais romanos começam a distribuir-se nestas terras e aí entram em cena também edifícios, templos. Numa terra que não tinha conhecido arquitetura no nosso sentido de uma arquitetura moderna, com silhares, com pedras, com trabalhadores profissionais, com mecanismos como guindastes, por exemplo, não tinha conhecido todo esse aperfeiçoamento, de repente começam a instalar-se edifícios como este, que é uma reconstrução ideal, porque se nós formos à Amália e olharmos para o sítio do templo, só vemos uns alicerces arrasados. Portanto, é uma de muito boa vontade, uma reconstrução ideal. Mas o que vemos que, de repente, surgem em sítios onde isso nunca tinha existido antes, existem edifícios grandes, 9, 10 metros de largura, 20 metros de comprimento, 12, 15, 14 metros de altura, pintados com colunas e com, não só pintados, como também com relevos que mostram cenas de sagas, de mitos. Isso nunca tinha existido. Portanto, a introdução do templo romano é a introdução de um elemento completamente novo, tanto desde o ponto de vista técnico como tipológico. Templo, nós não conhecemos um único templo da época antes dos romanos. Se os houve, nós hoje não somos capazes de os determinar. E de repente surge, portanto, uma casa para a divindade. O título da conferência é Templos, isso vem da palavra latina templum, mas templum não é bem o edifício, isso é a edis. Templum, para os romanos, era toda a área sacra envolvente e vedada por uma vedação, e dentro do qual haveria edifícios e também templos. Portanto, a palavra templum aí sofreu uma mudança no seu significado para hoje. O que nós temos aqui, portanto, são edes, aedes. Esse impacto deve ter sido, imaginemos, grande para os indígenas, sendo que um templo não é mais do que a caixa envolvente para a imagem da divindade que está lá dentro. É como que um embrulho para a imagem divinal que está lá dentro. O acto religioso em si ocorre antes do templo no altar. Mediante o sacrifício no altar, muitas vezes involucra fogo e fumo. Perante esse fumo, digamos, a divindade é chamada, vem, e então ouve aquilo que os adorantes têm a dizer. Portanto, para ser um sítio religioso na antiguidade, é preciso um altar. Não é preciso necessariamente um templo. Isso é complementar. Mas vamos agora, em vários exemplos, ver, digamos, como se introduz este novo edifício, este novo tipo de edifícios no mundo lusitano. Antes disso, vamos só dizer que em Portugal, na Lusitânia, conhecem-se mais ou menos 2 dúzias de templos, e o que é mais curioso é que, talvez já achem curioso também, não há só um único templo, um único tipo, há vários tipos. Por que há vários tipos? Porque o levantamento dos templos não competia a Roma levantá-los, mas sim a cada sítio, a cada cidade, tinha a livre vontade de levantar um templo e pagá-lo, claro, conforme eles quisessem. Não havia em Roma um ministério de romanização. É muito curioso este processo de romanização
é um termo inventado no século XIX, na época do Theodor Mommsen, famosíssimo historiador, portanto, é um termo que agora tem 150 anos e, curiosamente, cada época interpretou romanização de forma diferente. No século XIX, na segunda metade, estamos em plena época do colonialismo, interpretava-se como sendo que os romanos tivessem vindo cá, a Lusitânia, e com a ideia de instalar um mundo em que os indígenas se assemelhassem aos romanos, para dar-lhes condições de se assemelharem aos romanos. Assimilação. Já a princípios do século XX, o conceito de romanização sofreu uma mudança, no sentido de que se entendia mais como aculturação, isto é, que os próprios indígenas tivessem querido assemelhar-se aos romanos. Portanto, que o ímpeto, a ação seria dos próprios indígenas que quisessem ser como romanos. Já com o século XX mais avançado, hoje em dia fala-se mais de um modelo dualístico, isto é, Roma age, mas os indígenas também agem. E nesta comum ação é que surge aquilo que depois acaba sendo a romanização, isto é, em efeito, a completa adoção de modos de vida romanos, da língua latina. Imaginemos o conflito que falávamos antes, púnicos, Cartago contra Roma. Roma ganhou, mas imaginemos que Cartago tivesse ganho. Hoje em dia, o português que nós falaríamos seria um português semítico, parecido ao hebraico ou ao árabe. Portanto, assemelhavam a língua, assemelhavam a cultura, modo de comer. Tudo isso faz parte da romanização, portanto, implica um revolvimento total do modo de viver de antigamente. Poucas coisas, digamos, se conservariam. E é interessante, digamos, ver então o que é que seriam essas coisas que se conservariam. As leis fazem-se em Roma, mas aplicam-se aqui na Lusitânia. Como é que se consegue que essa lei seja aqui aplicada? Mediante uma invenção inteligentíssima, que é a fundação de cidades. Fundam-se cidades, não por fundá-las, mas para quê? Para garantir que a lei romana também seja aplicada aqui. As cidades têm as instituições, e essas instituições garantem o cumprimento dessa lei aqui na Lusitânia. E essas cidades são aquelas que depois decidem o tipo de templo que vão querer pôr. Um períptero, um templo de galerias secundantes, um de tipo itálico ou etrusco, isso já com eles também pagam, né? Não havia, na época antiga, digamos como hoje, digamos que em caso de emergência o Estado Central ajuda com dinheiro. Se uma cidade como o Lisipo, digamos, tivesse estado à beira da falência, não havia telefonema para Roma a dizer precisamos de dinheiro. Roma dizia, fala com vocês. Portanto, cada um safava-se. E há inúmeros exemplos de cidades autenticamente falidas. Tiveram que fechar portas, as pessoas foram embora e as cidades estão ali abandonadas. Aqui na Bética, por exemplo, há muitas. Ainda está por escrever o livro das cidades falidas de Roma. Cidades que simplesmente não conseguiram mais aportar os custos e viver. Só para dizer que, portanto, competia a cada cidade o tipo de templo que queria. Isso é uma questão financeira, sobretudo, sendo que também não era propriamente a cidade que pagava, eram alguns evergetas milionários que esperava-se que tivessem, digamos, à disposição de pagar os templos. Mas vamos começar por um caso do Cabeço das Fráguas, perto de Guarda, o monte de muita altura, 1000 metros de altura, e lá em cima tem-se levado a cabo. Sim. Vamos agora ver um santuário indígena
E só fazer aqui uma homenagem ao nosso José Leite de Vasconcelos, que foi primeiro em toda a Europa, diríamos, que escreveu 3 livros sobre religiões indígenas da Lusitânia, portanto, religiões prévias à chegada dos romanos. Se nós, com olhos de hoje, vermos esses livros, vamos ver que portanto, os testemunhos são romanos, e ele deduz aquilo que aqueles altares e tal romanos, aquilo que teria sido na época anterior. É uma homenagem só para este senhor, que é o nosso antepassado. As escavações lá em cima, em Fráguas, mostram o seguinte. Temos aqui, como veem, os restos da antiguidade estão exatamente debaixo da relva, portanto não estão a muita profundidade, basta retirar a relva e já estamos em plena época antiga. Vemos, portanto, aqui um edifício circular, outros aqui, talvez o plano de pedras seja mais claro, um edifício grande circular, e sobrepõe-se outro edifício grande circular, e a este sobrepõe-se outro. São 3 edifícios superpostos, o que significa que para construir um, era preciso deitar abaixo o outro. Este é um santuário. Este é um santuário, já vamos ver porquê. Mostro aqui alguns materiais que se acharam só para dizer que este santuário era um santuário importante. Importante porquê? Porque tanto as cerâmicas, que eu ponho aqui à mão esquerda, como vão ver, têm umas decorações muito distintas umas das outras, isto é, havia gente de muitos lados que acudiam a esse santuário e também tinha aquelas contas de colar que são relativamente raras para se encontrarem em santuários. Mas por que é um santuário? Porque lá há uma rocha, temos aqui o plano, isto é o castro, dentro do castro, linhas vermelhas, há uma zona em azul que é a área sacra, que está apartada do castro, onde viviam as pessoas, e aqui uma pedra, esta é a área da escavação, que tínhamos visto antes, e aqui uma pedra, aqui, que é esta, pouco se vê, mas tem uma inscrição, que é esta, que nos diz claramente que estamos aqui perante um santuário. É uma inscrição na mesma rocha, eu escuso de ler, portanto, há umas divindades, como, por exemplo, Trebopala, ou como Laebo, ou como Icona Noemine, ou como Trebaruna, ou como Reve. Não é só uma divindade, são várias divindades, e essas divindades são-lhes trazidos animais de sacrifício. Isso é o documento que nos mostra que estamos num santuário. Simplesmente, este santuário não tem templo. Este santuário nasce mais ou menos no século VI a.C., vive durante séculos, até o século I depois de Cristo. E se olharmos para os montes de achados, passa sempre cerâmica, há muitíssima cerâmica daquelas primeiras épocas, mas se pusermos a quantidade de cerâmica achada numa curva, num diagrama, víamos que há muita cerâmica e depois chegamos à época de Augusto, de Jesus Cristo, cai a pique e quase já não há nenhum, no século I depois de Cristo. É nessa época que a inscrição que estamos a ver é aplicada naquela rocha. Quer dizer que o santuário esteve a florir, mas depois caiu na sua função e em pleno período de decadência pôs-se lá a inscrição. Mas, o nosso tema são os templos, é um santuário que passa a ser romano sem templo, não tem templo. No entanto, ao mesmo tempo que ocorre tudo isto, aqui nas Fráguas, a 6 quilómetros de distância visível desde lá de cima, em Colmeal da Torre, perto de Belmonte, nasce
uma nova cidade. A cidade de um povo que se chama Ossenenses. O nosso amigo Amílcar Guerra definiu que o nome dessa cidade é Lancia Opidana. Nasce esta cidade e esta cidade faz o quê? Constrói um templo. Constrói um templo e esse templo, como agora vamos ver, destaca-se pelo facto de que é um templo que se pode circundar. Como se diz? Circundar. Não é? Aquele sacrifício que estava naquela inscrição é muito semelhante àquilo que conhecemos como o sacrifício estatal romano. Suove taurilia. Sus, um porco, um cordeiro e um touro. O imperador de Roma era o sacerdote que fazia esse sacrifício quando os exércitos voltavam, por exemplo, das batalhas. É um exercício de limpeza ritual. Os soldados estão cheios de mãos de sangue e então ritualmente lava-se. Isso é o que faz esse sacrifício. É um sacrifício estatal romano porque está tantas vezes representado e é sempre o próprio imperador que o faz. Se nós vemos restos ou alusões a este sacrifício em Fráguas, ali não havia nunca um imperador. Só nos faz ver que é um sacrifício amplamente difundido e que também existiu aqui na Lusitânia, amplamente difundido no mundo indo-europeu. Os romanos depois, digamos, adotaram como sendo o próprio Deus. O culto à volta desse edifício é a circunvalação. Esse porco, esse cordeiro e esse touro andavam à volta das tropas e esse era, digamos, o ato religioso de limpeza. Se temos aqui agora um templo cuja característica é ser uma arquitetura exatamente que se pudesse dar volta, achamos que é o argumento principal para pensar que há uma ligação. No momento em que o santuário lá em cima, em Fráguas, morre, cá embaixo, na planície, ao pé do Pemonte, monta-se uma nova cidade que adapta o culto e traz-o cá para baixo. Este templo é um templo super interessante, está em pé, é um dos melhores templos conservados de toda a Península Ibérica, tem 12 metros de altura, em pé, 18 de comprimento e uns 9, acho. Está perfeitamente construído, isto é uma reconstrução, portanto, por aqui só, se vamos logo ver a rampa de subida, podem ter subido em teoria os animais, e aqui podem dar a volta a todo o templo nestes pórticos. Esta é uma vista de frente e lateral, se pode ver a circunvalação que é possível dar à volta deste templo. Este edifício não se tem sabido interpretar muito bem, mas pensamos que é um templo. Por que é um templo? Pronto, aqui o interior, portanto, se nós o cortássemos, tem aqui dentro esta sala e por cima outra sala. Talvez este teto haveria que abri-lo para o ponto de serem galerias aqui circundantes, onde as pessoas estivessem lá em cima e olhassem cá para baixo o que aconteceria aqui. O altar do templo, aqui umas escadas para subir, se podia subir aqui ao terraço. Por que é um templo? Na Europa Central, a forma normal do templo romano é este. É idêntico ao nosso exemplo de Lancia Opidana, Centum Celas, em Belmonte, no sentido que tem um corpo central levantado e uns pórticos à volta mais baixos. Isto aqui é um exemplo da Alemanha, aqui um exemplo da Bélgica. Há, digamos, esta versão mais simples e depois há uma versão mais complicada, onde a entrada ainda leva um
frontal é mais acentuada, os tetos são mais altos, tem um pórtico, portanto, com a entrada mais acentuada que este, que seria o tipo normal, e o tipo mais classicizado. Como vemos, é exatamente isto que temos aqui, um corpo central levantado e os pórticos mais baixos à frente, com o frontal a acentuar o templo. Este tipo de templos são típicos para a Centro-Europa, onde há mais ou menos 1000 templos, e desses 1000, mais de um terço segue este tipo. Ora, em Espanha toda e em Portugal em especial, é o único que temos. Qual é a explicação? A explicação, no fundo, é a mobilidade que existia em época romana para a élite. Há um exemplo semelhante na Dácia, isto é, nos Balcãs, onde alguém, um milionário romano, que estava em Colónia, Alemanha hoje, dedicou um templo a Apolo Granus em Sarmizegetusa. Sarmizegetusa está hoje na Bulgária, a mais ou menos 2500 quilómetros de distância, e é exatamente um templo deste tipo. Tal como na Bulgária, aqui em Portugal também, esse templo é único. Mas, portanto, faz ver que uma pessoa pode dedicar um templo estando num sítio a milhares de quilómetros de distância, portanto, um templo do mesmo tipo. E alguma coisa semelhante deve ter acontecido aqui, onde temos, portanto, o único exemplo deste tipo. Quando digo, este é o paralelo talvez mais melhor, é um templo em Augusto Dulon, que é Autun, em França, que é exatamente o dobro do tamanho do nosso templo aqui de Centoncelos. Depois já, estamos aqui no século I, no século IV, este templo já encontra mais difusão, aqui também em Portugal, e os exemplos de Milreo e de São Cucufate nos fazem ver que é este templo, portanto, um corpo central circundado por pórticos mais baixos e outro deste tipo. Portanto, já em época posterior, o templo tem mais sério. Aqui vemos a rampa onde os animais, em teoria, podiam ter subido, seriam sacrificados aqui em cima, e depois o que aconteceria lá dentro nós simplesmente ignoramos, não sabemos, não podemos explicar. Ora, este templo não está sozinho, está inserido num fórum. Este é o fórum de Lancia Opidana, como o nosso amigo Amílcar Guerra definiu, e este é um templo. O facto de um templo deste tipo ser o templo principal de um fórum é único até agora. Faltam mais exemplos para isto. Isto seria uma vista do fórum sobre o templo. No fim, só quero ressaltar a grande qualidade de construção que temos aqui. Este edifício deve ter sido caríssimo. Porque, vejam só, as juntas. Para um arquiteto, isto é uma beleza. Estas juntas são 2 blocos de granito sobrepostos, e esses blocos são de tal maneira alisados que se sobrepõem sem que sejamos capazes nem de meter uma navalha lá dentro. Isso implica um trabalho técnico de alisamento horizontal brutal. Não é só um bloco, são muitos blocos sobrepostos. Imaginem só o trabalho que isso é. Está perfeitamente feito. O nível de qualidade é igual como se fosse em Mérida, a capital da província, ou na mesma rua. Foi um edifício caríssimo, caríssimo. Até foram utilizados aqui nestes sítios, vejam só, este tipo de pedras. Portanto, houve o cuidado por parte do arquiteto de encaixar estas pedras mediante estes cortes de pedra que servem para quê? Para estabilizar o edifício. Na antiguidade não existia a disciplina de estática,
como existe hoje. O que é que se fazia? Se sobredimensionava, e sobredimensionando é a razão pela qual esses edifícios muitas vezes hoje ainda se conservam, não caíram, porque foram estaticamente sobredimensionados. Mas há todo o trabalho aqui nestas pedras, vejam só a quantidade de raffinamento arquitetônico no corte das pedras. É impressionante. Passamos para outro santuário, Panoias, perto de Vila Real. Desde o século XVIII, digamos, o santuário paradigma da investigação, porque é o único que se conhecia. Por que é tão bem conhecido? Porque esta é a reconstrução, portanto, vemos um caminho que leva ao longo da colina para cima, e no caminho há 3 sítios onde provavelmente estariam templos, vou já mostrar um, e o santuário se destaca que nas rochas aqui há inscrições juntamente com algumas cavidades na rocha. Estas são do século XVIII já, estes levantamentos. Portanto, temos cavidades na rocha, inscrições, e nas inscrições, curiosamente, diz-se o que se vai fazer. O que é que se faz? Pequenos animais, hostie, são sacrificados, sacravit, mediante incineração, mediante queimá-los, immolantur. E depois o sangue, sanguis, é vertido superfunditur nestas cavidades quadradas, intraquadrado. Portanto, é uma instrução ao sacerdote do sacrifício que se vai fazer. É totalmente invulgar. Normalmente, em santuários, não se põe no procedimento o que se vai fazer, isso sabe-se. É como hoje na missa, sabe-se o que se vai lá fazer. Não é preciso pôr, agora o sacerdote vai fazer isto. Não, sabe-se. Mas aqui, puseram. É como se fosse uma regra, digamos. É enigmático. Pronto. Mas por causa disso, existir o Santuário de Panoias foi absolutamente único. E até hoje o é. Aqui temos a transcrição desta rocha, com as cavidades e as várias inscrições lapostas. Ora, tínhamos dito que há 3 sítios para pôr os templos. Já não existem os templos, mas existem os rebaixamentos na rocha. O recém-falecido Theodor Rothschild fez esta reconstrução de um desses templos que seriam deste tipo. Templos retangulares, que normalmente se chamam capelas. Muito simples, são 3, e curiosamente as divindades neste santuário veneradas também eram 3. Eram Isis, Serapis e os Numina Lapiteorum. Os Numina são as nubulosidades dos lapitas. Portanto, 2 divindades perfeitamente do panteão romano, Isis e Serapis, que conhecemos muito bem do Egito e do Oriente, aqui em Portugal. Mas pronto. E uma divindade Numen Lapitearum, que será indígena. Essas 3 divindades seriam, então, veneradas nestes templos. Se, no caso de Fráguas, estávamos com um templo romano num contexto oficial, era o templo principal do fórum da cidade, aqui estamos em ambiente privado. Isto é um santuário privado de um senador que também assinava todas as inscrições, Calpurnius Rufinus. Aqui mesmo, Calpurnius Rufinus. É um senador. Portanto, é um santuário privado. Depois desta digressão pelos santuários, vamos voltar e que nos mostraram, digamos, templos um pouco anormais, porque existem relativamente poucos. Vamos agora só salientar o que é normal aqui. Normal é este templo próstilo, como temos em Amaia
este tipo de templo é aquele tipo de templo que mais deve ter existido aqui na Lusitânia, é o que mais existiu também em todo o Império Romano. É um tipo que se chama próstilo porque tem 4 colunas à frente do templo e tem mais ou menos estas medidas de 15 a 17 metros de comprimento. Exemplos destes templos são aqui em Idanha Velha. Este templo deve ser construído assim, mais ou menos. Esta é uma parte antiga aqui. Antigo é só esta parte aqui de baixo. Isto tudo é medieval. E aqui em Almofala, Figueira do Castelo e Trigo, também esse templo deve ser construído nestes termos. Esse é, digamos, o templo normal que, em muitos casos, devemos pensar que lá tivesse estado. Um templo especial é o templo em Évora, o tão chamado Templo de Diana. É anormal para a Lusitânia no sentido de que é maior, tem mais colunas, e é um tipo de templo que tem colunas à volta de todo o templo. Colunas que não estão metidas na parede, não são pilastras, mas são colunas livres colocadas à volta, como um anel à volta da cela do templo. É um templo de tipo períptero. Este templo, portanto, destaca-se pela sua grandeza, destaca-se pelo seu tamanho e destaca-se pelo facto de que a estrutura consiste em granito, mas os capitéis são de mármore. Este granito, claro, era estucado e depois pintado, como os exemplos de Almeida que vimos antes. Mas este templo tem uma particularidade, que são tanques de água, que assinalei aqui com estas. Isto, imaginemos, isto é água à volta de 3 lados do templo. É uma forma que existe, pouco mais podemos dizer que existe, alguma função terá tido sem que nós soubermos bem o que querá dizer essa água à volta do templo. Existem exemplos em Itália, portanto, é uma adoção da Itália, é uma imitação, não sabemos de facto o que é. Talvez tivesse um sentido ritual, o que sim podemos afirmar é um efeito estético. Imaginemos o sol a brilhar, o sol faz reflexo contra o templo e faz como que, digamos, fazer resplandir o templo ante o espelho d'água que reflete a luz, e o templo deve ter parecido mais cheio de luz, e é um efeito, talvez possamos entendê-lo assim também. Mas, no fundo, só podemos constatar a sua existência sem que realmente soubermos para que é que serviria esse tanque de água. Outra particularidade é o Fórum de Coimbra. Portanto, aqui também o templo está no fórum. É um templo próstilo, como os templos normais, não é? Simplesmente as colunas não estão isentas, mas estão metidas dentro das paredes a formarem pilastras. A curiosidade deste templo, portanto, nisso é completamente normal e podemos imaginar que existiram dúzias deste tipo de templos. O que é especial neste templo é o facto de, no frente aqui, existirem outros 2 templos que estão contrapostos. São os franceses que foram os primeiros colegas que viram isso, Temple à Fonte. São 2 templos enfrentados. Nisso, também aqui temos uma cópia fiel de uma situação que encontramos em Roma, na Porticus Divorum, que é esta praça, estes pórticos, aqui um templo, e estes 2 edifícios, à entrada, estão contrapostos na tipologia do Temple à Fonte. Também Trajano, no seu fórum, utiliza esta forma. Aqui, na antiga interpretação, dizia-se que era library, portanto, bibliotecas, mas hoje em dia sabe-se que eram 2 templos contrapostos. O que quero dizer com isto? Que formas que existem em Roma Central são adaptadas aqui também na província. Isto leva-nos a refletir outra vez
baixo o termo de romanização. Portanto, as pessoas aqui tinham as suas religiões. Estamos num mundo politeísta, não havia só uma divindade, havia muitas divindades e, no fundo, cada povoação na Lusitânia tinha a sua própria divindade, que era diferente dos outros, Com Roma, estas divindades não deixam de existir, porque Roma está se marimbando para isso. Roma só quer que se paguem os impostos, que se cumpram as regras e pouco mais. Lealdade para o imperador. Isso é o que Roma queria. Ora, temas culturais, digamos, religiões, isso não interessava para nada. Roma deixava andar. Simplesmente as pessoas, digamos, a certa altura, deixaram de acudir aos santuários indígenas e acudiam cada vez mais aos santuários de divindades romanas. Havia mais atração, sobretudo porque acudir a um santuário romano, uma divindade romana, era automaticamente também um acto de mostrar lealdade ao imperador. O imperador estava intimamente coligado com as divindades, até ao ponto de existir uma coisa que se chama culto imperial, o culto ao imperador, que é uma coisa muito difícil de entender para nós, porque o imperador romano sabia que ele não era uma divindade, mas fazia-se cultuar como se fosse. No entanto, indo a um templo do imperador, como seria seguramente o templo aqui de Conímbriga, que seguramente estaria dedicado ao imperador não se lhe podia pedir nada. Portanto, quando vamos à igreja, pedimos alguma coisa, não é? Normalmente, e as divindades também, mas ao imperador não se podia pedir que a vaca se curasse, ou que não. Era uma forma, vou lá e adoro, mas para mostrar lealdade, não para cumprir, digamos, obrigações religiosas. Esse é o culto imperial. Mas, claro, esse culto imperial implicava procissões, implicava actos da comunidade toda, isto é, uma coesão social, e é uma forma de reunir o povo à volta da figura do imperador. Uma forma de coesão social numa vestimenta religiosa, digamos. Vamos já acabando, não é? Acho que o último exemplo que tenho é... Vamos ao Alentejo, Santana do Campo, perto de Arraiolas. A igreja paroquial é esta, e tem aqui os signos de uns pilares que são claramente romanos, e, de facto, trata-se do templo de Carneus Calanticensis. Neste caso, sabemos por causa de inscrições a divindade que ali se venerava. Carneus Calanticensis também é uma divindade indígena lusitana, não tem nada a ver com o panteão romano. E Calanticensis porquê? Porque Santana do Campo, em época romana, era Calântica. Portanto, é Carneus de Calântica. Esse é o nome da divindade. Este templo tem, outra vez, uma curiosidade que o faz único em toda a Europa. Só existem 2 templos deste tipo, este e outro na Sardenha, em Itália. Mas está muito, muito difundido em África. No norte da África, este tipo de templo, vamos dizer que é o normal. Na Europa só existem 2. Consiste em que os templos não estão sobre um pódio, são à base de terra e têm à frente um grande pátio. Este templo, curiosamente, assemelha-se muito a um outro templo que está em Túnez, Tuburbo Maios, antigamente dedicado a outra divindade, Ceres. Mas tem em comum, como digo, este tipo de templos existe muitíssimo no norte da África.
Quando o encontramos, ou encontra-se perto do fórum, nesse momento faz parte do culto imperial, ou então está um bocado fora das cidades, quando está dedicado a divindades indígenas. Entre os muitíssimos templos do norte da África, este templo de Tuburbo-Maios, Tunis, destaca-se pelo facto de que está orientado para o norte, igual que de Santana do Campo. Destaca-se pelo facto de que o templo, vou já mostrar uma reconstrução, o templo tem uma cúpula e sobre a cúpula tem o teto a duas armas. É uma forma especial que existe, que este também tem, e tem em comum um tamanho praticamente igual. Aqui sobrepusemos os dois templos. Se o fizermos chegar aqui, aqui sobressai 1,5 metro. Se o pusermos aqui, aqui sobressai 1,5 metro. Portanto, é quase idêntico. É um gêmeo do templo de Tuburbo-Maios. Também a datação do século II depois de Cristo é idêntica. Portanto, se temos templos tão iguais, deve haver alguma ligação. Portanto, quem fez levantar o templo em Arraiolos, Santana do Campo, deve ter havido alguma conexão com Tunis, porque as semelhanças são demasiado claras para negá-las. De que caráter seria essa ligação? Não sabemos. Pode ter sido comercial, pode ter sido familiar, não sabemos. Escapa-se-nos por completo. Mas os dois templos são praticamente gêmeos. Isso leva-nos outra vez portanto, a esse aspecto da mobilidade que existia já em época romana. Não havia nenhum problema, digamos, em uma pessoa estar no norte da África, depois viaja para o Reno, depois viaja para a Lusitânia. Havia muitíssima mobilidade e por isso não estranha nada que aqui no Alentejo existisse um gêmeo de um templo em Norte-África, em Tunis. Não estranha para nada. E com isto acabo. Eu tentei dar uma pincelada no que seriam os templos para esse lado. Obrigado, Sr. Professor. Gostei pessoalmente gostei imenso da sua aula. Foi uma aula. Aprendi muito. Estava sempre a fazer perguntas ao João Luís Cardoso. Então, está aberto o debate para quem quiser inscrever-se, aqui presencialmente ou à distância. O doutor André, faz favor. É o primeiro inscrito. Portanto, faremos... Perdão. O som está desligado. Neste caso, sempre há vestígios de estuco. Isto é, os templos estão em granito, em toda a regra, não é? Esse granito estava estucado, tinha 1 centímetro ou até 2 às vezes de estuco. Esse com estuco se conserva. E muito raramente ainda se conserva pintura sobre o estuco. Essa pintura, em toda a regra, é vermelha. Cabe perguntar, estamos ante uma pintura realmente vermelha ou será que isso é só como é que se diz isso em português? Portanto, aquela primeira capa que o pintor põe antes de pôr as cores, digamos, aquela, como se fosse um nivelamento da superfície.
que parece que indica isso, que eles nivelavam a superfície desigual com vermelho. Mas mesmo assim sabemos de outras fontes que podemos, ou devemos até contar com uma policromia que a nós, nos olhos de hoje, se calhar é um bocado aberrante, mas tanto nas estátuas como nos templos devemos pensar que realmente fosse, vamos ver outra vez não, realmente fosse assim de aberrante. Talvez sim. Para nós choca um bocado, não condiz muito, mas sim. Eram monumentos de cor, não eram brancos. O branco só se introduz depois no século XIX com o classicismo. Sim. Obrigado. Queridos, agora dou a palavra ao Sr. Professor João Luís Cardoso. Tinha-me feito sinal logo no início, mas eu estava distraído a olhar lá para o fundo. E depois dou a palavra ao doutor, ao professor Osterbeck. Portanto, agora dou a palavra a João Luís Cardoso. Depois, a senhora professora Teresa, Maria Rosário. E depois a Teresa. Faz favor. Eu quero aproveitar esta oportunidade para felicitar o Dr. Paulo por esta extraordinária resultado que é acompanhado do serviço e tem trabalhado em Portugal. Ele centrou-se em Portugal, como se podia ter centrado noutra região qualquer do Império Romano. Que ele sabe, de facto, muito sobre Roma e a presença romana na Europa. Mas centrou-se em Portugal porque desde há muitos anos que se tem dedicado à arqueologia romana em Portugal. Teve aqui importantes escavações, que ele, aliás, em alguns casos referiu, noutros não referiu, estou-me a lembrar em particular de São Miguel da Mota, que teve lá um templo, mas do qual aparentemente não há grandes evidências. Era uma capela. Era uma capela. Era uma capela. Apareceram, de facto, muitas estátuas que já o Leite Vasconcelos tinha trazido e depois os trabalhos que o Tomás Chatner fez lá com os colegas portugueses que referiu, o Amilcar Guerra e o Fabião, Castro Fabião, produziram, de facto, novos resultados a partir dos quais se pôde, de facto, reconstituir uma quantidade enorme de esculturas romanas e de inscrições também. Portanto, é uma pessoa com uma profunda enfim, sabedoria, não é conhecimento, é sabedoria, e isso ficou aqui bem evidenciado pela palestra de hoje sobre o mundo romano e, neste caso particular, a componente de facto, caráter religioso, e eu, entre muitas outras perguntas que me vieram ao espírito, queria só fazer duas. Uma delas era em relação ao templo de Albufala, que durante muitos anos houve várias teorias sobre aquela construção, desde Vila Romana, até agora, ultimamente, esta interpretação como templo que parece perfeitamente justificado. A pergunta que eu gostaria de colocar era precisamente aquele acesso dos animais ao piso intermédio. Foi referido como sendo através de duas rampas laterais. Essas rampas ainda há vestígios delas ou não? Porque isso de facto é importantíssimo para poder suportar a ideia de que aquilo tinha de facto a função de uma procissão, digamos assim, feita com os animais ao nível do primeiro andar da estrutura. À semelhança de outras que ainda até aos dias de hoje existem, como em Geiras, não é? Em Sintra, embora aí ao nível do resto do chão, da terra. Portanto, era uma pergunta de caráter meramente arquitetónico. A outra também tem a ver com a arquitetura. Este último templo que mostrou de São Miguel do Campo, que é extraordinário, a parte conservada é apenas aquela pequena zona de uma das extremidades do edifício, tanto quanto eu me apercebi. Portanto, é uma pequena parte do templo que inicialmente era muito, muito maior. Isto porque é que eu faço esta pergunta? Porque me pareceu, pela planta, que aquelas pilastras correspondem a uma espécie de nicho terminal do templo original.
que era muitíssimo maior. Mas, portanto, há aqui uma interpretação que eu gostaria de ficar mais informado e esclarecido. E quero, de facto, terminar dizendo que em boa hora esperámos quase 10 anos pela sua comunicação, porque isso também permitiu uma acumulação de resultados que muito valorizou a sua comunicação. Quero agradecer-lhe muito e queria desde já pedir-lhe o favor de mandar o trabalho para publicação, porque este trabalho tem que ser publicado. Portanto, Os anéis estão em dia. os anais estão em dia, está aqui a nossa secretária-geral a Vai sair garantir. este mês ainda, espero. O último volume está perfeitamente atualizado, vai sair e, portanto, não são, felizmente, trabalhos que fiquem à espera uma eternidade. Pedia-lhe esse favor, porque, de facto, este trabalho teria que ser aqui publicado com muita honra para a Academia. Muito obrigado. Senhor Professor, para agilizarmos, queria que escutasse a intervenção do Luís Osterbeck Respondi depois às duas. e respondia às duas. Faz favor. Luís, Obrigado. tenha vontade. Obrigado, professor Miguel, e boa tarde. Cumprimentar todos os confrades e particularmente saudar a intervenção do professor Thomas Schattner. Eu não tenho nenhuma questão a colocar, eu queria apenas fazer este cumprimento e destacar não apenas a capacidade de nos trazer uma interpretação muito robusta da temática que abordou, mas de, logo no início, ter feito um enquadramento que, obviamente, mostra como a investigação histórica, não nos trazendo, porque penso que isso não é verdade, não nos trazendo propriamente ensinamentos do passado para o presente, não é disso que se trata, é de facto um fundo de conhecimento que é muito relevante para a reflexão sobre os tempos atuais. E como ainda há pouco tempo se discutia a importância da história e qual é o papel da nossa sociedade, pois eu penso que esta conferência do professor Thomas Schattner é um grande exemplo de como, sem ter que abordar questões da continuidade de forma direta, traz de facto um quadro de raciocínio que é muitíssimo relevante também para pensar os nossos dias. Obrigado, e era isto. Senhor Professor, faz favor. Agradeço as perguntas. Sim, para no centro de Celas existe essa rampa, ainda se conservam, memória, eu diria 10 metros ou 12 metros, ainda se conserva perfeitamente. Vamos lá ver. É uma mera suposição que os animais tivessem lá subido, não é? Mas, claro, é uma rampa, não são escadas. E uma vaca não sobe por uma escada, mas sobe por uma rampa. E uma rampa que chega até ao primeiro andar é uma coisa invulgar. Se não subiram animais, teríamos que encontrar outra solução, outra explicação para esse facto completamente anormal. Portanto, estou em crer que realmente subiram lá os animais. Ora, que fossem e depois dessem lá a volta, há sítio para tudo isto. Dessem lá 3 voltas, digamos, ao templo e depois talvez não fossem sacrificados lá em cima, mas depois fossem trazidos cá embaixo, sacrificados cá embaixo. Isso tudo não sabemos, não é? Mas o facto de existir uma rampa que leva à belle étage do templo, se não os animais, haveria de encontrar outra explicação para isto. E em relação ao Santana do Campo, sim, de facto é assim, portanto estão as pilastras, eu acho que tudo o que se viu em azul, as linhas azuis, é porque se conserva, porque está conservado. Portanto, o perímetro, a planta está completamente preservada. O que não existiu foi o ábside, que isso é próprio da igreja e foi lá colocado no século XVI ou XVII, não me lembro muito bem. Sim. Portanto, a forma do templo está lá. É um temple à cour, como os franceses foram os que determinaram essa forma, temple à cour. Então, existem 2 exemplares em toda a Europa. Sim. Este e o da Tunísia. Em Europa, este e na Sardenha, na Itália, sim.
E o resto na África do Norte, muito, mesmo muito. Alguma relação haveria. O que é curioso com Santana do Campo é que não é uma cidade, não é um município. O professor Alarcão trabalhou sobre isso e o resultado dessas investigações é que temos que pensar que é um vicus, uma aldeia. Uma aldeia. Se é uma aldeia, não tem por que ter um fórum. O fórum é um sítio político, onde estão as instituições todas das que falamos antes, não é? Se não, e uma aldeia não tem entidade política própria, depende de uma cidade, portanto não tem por que ter um fórum, mas tem este tempo. Das duas, uma. Ou no dia da manhã vem-se a saber que não foi bem um vicus, que afinal sim que foi um município, ou então, quase mais provável, é um santuário privado, outra vez. Então, temos que imaginar que na antiguidade uma pessoa podia perfeitamente montar um santuário privado. Não havia problema nenhum. Como havia politeísmo, e criar as suas próprias divindades até, não é? Não havia, para nós, a ideia é difícil de perceber, mas é perfeitamente viável. E a maioria dos santuários da antiguidade eram santuários privados. Se vamos à Pompeia, as cidades têm pequenos larários, são santuários privados para os lares, que são aquelas divindades que realmente protegem a casa contra tudo o que uma casa pode afetar. E que os de menos são os santuários oficiais. Estes são os que estão nos fóruns, ou nos fóruns de Roma, por exemplo, os grandes templos, esses estão nos santuários oficiais. Mas depois há uma infinidade de santuários meramente privados. A Noias é um santuário privado, que o São Miguel da Mota, endodélico, penso que também é um santuário meramente privado. Um indivíduo que resolve montar um santuário. Já está. Muito obrigado. Perdão. Dou a palavra à senhora professora Maria Rosário e depois à professora Teresa. Não é conforme se inscrever. E depois o terceiro é o doutor Fernando Batista, mas tem que esperar a sua vez. Sim, assim, mas eu digo sempre isso. Por isso é que eu pus em terceiro lugar. Esclareceu o Ministério, que para mim sempre o caminho de Castelo Branco para o Guiné e Guarda, de caminhos sem conhecê-las, e não havia capacidade de interpretar. De facto, o professor João Luís Cardoso perguntou uma coisa que ia perguntar. De facto, haverá uma rampa, de facto, para encaminhar aquele tempo que nos parecia uma fortaleza ou uma casa abandonada ou algo estranho para explicar. De facto, a rampa existiu, não é? Portanto, essa função estaria, ou essa interpretação estaria, logicamente, na decorrência do exame da ruína. Agora, de facto, creio que a conferência nos fez ultrapassar não só a própria tipologia, perguntar, a tipologia de centro funcional não é frequente, é muito peninsular, qual a relação com outras tipologias de templos romanos na Europa? É localizada, há mais, não há mais. Porque há um problema na relação das formas artísticas que creio que me veio até quando nós contemplamos obras arquitetónicas atuais e há em Porto Alegre, também no Alentejo, porque é uma região de surpresas, há uma igreja de um arquiteto contemporâneo, Carolina da Graça, que era difícil de interpretar. Porquê? O arquiteto fez uma igreja na área de um quarteirão, rodeou o quarteirão de fez estabeleceu um átrio. Entramos nessa igreja, parece que entramos num templo de Trajano. Ao fim, há a capela católica contemporânea, que é dedicada a Santo António, a igreja de Santo António. E, olhando daquela forma, de facto, as formas antigas e as atuais dialogam e nós não sabemos qual teria sido a influência. Teria sido uma influência árabe, moçárabe, hebraica,
questão da igreja no quarteirão. E, no fundo, poderá ser que ele está instintivamente, artisticamente ou esteticamente a reviver um modelo de uma igreja atual, no modelo de Trajano. O diálogo dessas formas, nós podemos ver a arte, a obra de arte, dialoga por transmissão, ou há humanamente uma adequação do sentir estético humano a formas mesmo sem necessidade de haver transmissão. É de facto um mistério que a sua conferência de facto nos fez, de facto, afirmar. Eu não tenho competência para isso, mas de facto que apreciei muito. Fica sempre a pergunta. Há aí, de facto, na época romana, um contacto, uma influência, uma descoberta da forma da arte. Há orientalismo, há ocidentalismo. Nós vamos a descobrir até nas formas da arte medieval, aquela forma do edifício dirigido e depois envolvido por uma espécie de alpendre, o percurso da peregrinação em alpendre e depois no meio sempre uma construção de duas águas. Então, de facto, são mistérios de quem se interroga perante uma forma artística. Mas, de facto, eu hoje pensei no Carrilho da Graça e vi aqui um templo de Trajano. Mas eu agradeço imenso e fiquei de facto este mistério social. É exclusivo, é pouco frequente, há mais. Muito obrigada, Sr. Professor. A conferência levanta imensas perspectivas que não se conseguem seguir. Muito obrigada. E da unidade da hora, Sr. Professor, vou pedir-lhe que ouvisse a questão colocada pela doutora Teresa e a última do doutor Fernando Paulo Batista, até porque, não só adiantado da hora, mas a nossa secretária-geral tem um outro compromisso em nome da Academia daqui a bocado. Senhora professora, faz favor. Começava por lhe agradecer imenso, acho que a sua foi uma lição, foi verdadeiramente um fascínio. E a pessoa eu fiquei a pensar e a refletir-se, praticamente todos os momentos de que falou, todos os sítios de que falou, eu já lá fui, mas eu não vi nada disto que foi aqui mostrado, nem de longe, nem de perto. O que consegui disto hoje foi assim, um abrir de horizontes maravilhoso. Eu vi ali Milreu e São Cuco-Farto e Évora, e pronto, tudo aquilo que mostrou, eu disse, bem, eu fui, gostei muito, mas eu não vi nada, nem interpretei. E sobretudo também foi muito bom ter visto aquela reconstrução da Nária, quer dizer, aquela maquete, que no fundo nos deu a conhecer de uma outra forma as formas normais. Eu só lhe queria dizer uma coisa, e que isto não tem nada a ver, porque o título da sua conferência eram templos, mas eu tenho trabalhado a Alcácer na Idade Média, na época moderna, e estava aqui à espera de encontrar assim uma coisinha sobre Alcácer na sua conferência e não encontrei, mas percebi que com certeza estaria fora do tempo que tinha e que podia focar, e sobretudo porque tinha mais a ver com os tempos. Agradeço-lhe muito e foi um bocadinho muito bem passado e deu-nos pano para mangas para refletirmos. Muito obrigada. Última intervenção, dou a palavra ao Sr. Professor Fernando Batista. O Sr. Professor tem que ser breve, está bem? São sempre muito interessantes as suas intervenções, mas breves. Os queridos confrades académicos presentes e na pessoa do nosso presidente interino e da nossa querida secretária, professora Fátima Reis. Quero saudá-los e quero também saudá-los por um facto que é cada vez mais importante. A grande cultura clássica está a ser esquecida.
E relembrar os tempos romanos é relembrar que Portugal fez sempre parte da grande România. É uma língua, a língua portuguesa é uma língua românica. E acabo de receber, apesar destas disfunções que a tempestade tem trazido, as tempestades têm trazido aqui em Viseu também muito fortes, que afetou o funcionamento do computador, vinha um e-mail que me comunicava que já me vão enviar para ser revisto o grande volume que dediquei às bases genético-etimológicas que vão ser a base constitutiva da Constituição Ortográfica da Língua Portuguesa na CPLP e na diáspora. Fiquei com uma alegria imensa para eu fazer a revisão dessa prova. Quando estiver pronta, eu oferecerei e disponibilizar-me-ei para fazer a apresentação dessas bases genético-etimológicas da língua portuguesa, sem as quais não há língua portuguesa e também não há discurso histórico em língua portuguesa. Portanto, quero apenas limitar-me a comunicar isto. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Ao nosso palestrante, naturalmente, a magnífica lição. Muito obrigado. Passo a palavra. Muito obrigado ao nosso orador. Tenha bondade. Obrigado. As perguntas são boas para mim no sentido de que, pelas vezes, perceberam aquilo que quis dizer, exprimir. A primeira pergunta, sim, aquela rampa está lá. Portanto, temos que encontrar uma explicação para ela. Não há forma de dizer que não existe. A segunda resposta, não há monumento romano em Portugal melhor documentado que a Torre de Centoncelas. Eu acho que existem pelo menos 5 ou 6 levantamentos arquitetónicos, simplesmente lá ficou, no desenho, e não houve depois, por causa da, sim, era enigmática. Um deles, o Manuel Calais, um famoso arquiteto, fez o levantamento, também escreveu, mas pronto. Aquela pergunta que me põe da arquitetura moderna, acho que tem duas respostas. Primeiro, a arquitetura tem uma parte técnica, isto é, a gravidade, pedra sobre pedra. Tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Isso limita as possibilidades estéticas que pode haver. A segunda é o contexto. Nós temos um capitel, podemos pôr o capitel no contexto de um templo, podemos pôr esse capitel também no contexto de uma casa ou noutro tipo de contexto. É o contexto. Portanto, se existe essa igreja que eu não conheço, mas irei lá, já que me diz, portanto, sim, ele pode ter buscado algumas ideias arquitetónicas e como a arquitetura é como é, tem limites técnicos também, tem que deixar passagem, tem que ver por onde é que passam as pessoas, por onde é que se entra, por onde é que se sai, por onde é que entra a luz, não é? A luz, que é um tema tremendo, que ainda não falei nada, porque ainda estamos em estudos. A luz que entra no Templo de Centoncelas, portas, janelas, deve ter jogado um papel absolutamente primordial. E todas as janelas, todas as portas podem se fechar, não é? Portanto, pode-se dirigir a luz. Enfim, é um tema de futuro para estudar. Em relação à pergunta do meu amigo Luz Ustabek, agradeço muito as flores. E em relação à sua pergunta, quando se estuda arte e arquitetura, os nossos professores diziam-nos, vocês entram aqui no primeiro ano cegos e quando saem têm que saber ver. E esse é o sentido do estudo da nossa matéria. Obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Queria
dizer que no dia 18 não há sessão, é quarta-feira de cinzas, e lembrar que a próxima sessão vai acontecer no dia 25 de fevereiro, com a comunicação da senhora professora Ana Maria Rodrigues, que se intitula A Riqueza das Rainhas de Portugal no Momento da Sua Morte, séculos XIII, XVI. Estamos à espera da vossa, espero que já não esteja a chover tanto, da vossa presença. Em nome do Conselho Académico, quero desejar a todos, quero primeiro agradecer ao Sr. Professor Tomás Schattner, magnífica comunicação, foi uma autêntica aula, aprendi muitíssimo e desejar a todos os presentes aqui na sala e à distância um resto de tarde feliz e que passem uma noite também muito agradável. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Despeço-me lembrando que amanhã, se fosse viva, a nossa Presidente faria 78 anos. Muito obrigado.